Família Orações e Canções, eu sou o seu Padre Douglas. Hoje, dia 30 de abril, segunda semana da Páscoa, sábado, iremos refletir o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Família Orações e Canções, o Evangelho que acabamos de ouvir é tão belo. Depois de fazer a multiplicação dos pães, Jesus atravessa o lago com os discípulos. Jesus está andando sobre as águas, os discípulos estão com muito medo e Jesus, portanto, os acalma. Jesus acalma os discípulos usando uma frase: "Sou eu, não tenhais medo." Essa expressão, que vem do grego "eu sou", tem fortes conotações de divindade. Faz referência ao nome do Senhor encontrado no livro de Isaías. Jesus é a presença divina. Os discípulos não precisam ter medo. Mas é tão interessante o texto que acabamos de ouvir, quando contemplamos esse contexto. Jesus ele é tão pedagógico, de uma forma instantânea, eles já se encontram do outro lado, de uma forma milagrosa. Percebam, família Orações e Canções, isso é um fato, um acontecimento histórico. Porém, é sempre interessante compreendermos que Deus nos fala através dos acontecimentos históricos. E aqui, nesse episódio, não é diferente. Então, no primeiro momento, Jesus multiplica os pães. Ou seja, ali ele já dá um grande sinal. Porém, nós vamos perceber que as pessoas não compreenderam Jesus da forma correta, porque eles começaram a ir ao encontro de Jesus, não por aquilo que ele é, por causa dele, mas por causa do pão. Comeram e ficaram satisfeitos, e deste modo, queriam fazer Jesus um rei. Quando Jesus começa a explicar o verdadeiro sentido da multiplicação dos pães, que não é encher a barriga, mas salvar almas e dar a vida eterna, as pessoas começam a abandonar Jesus. Jesus mesmo disse, no Evangelho do capítulo 6, "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão terá a vida eterna." Percebam que, neste texto, as pessoas começam a rejeitá-lo. Lá na sinagoga, ela estava lotada, uma multidão, e acaba ficando somente os discípulos. "A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna", nos disse Pedro. Então percebam que Jesus ele é pedagógico. Ele multiplica os pães, depois ele aparece aos discípulos, caminhando sobre as águas, e tudo isso vai
alinhando a fé e a razão, levando os discípulos ao entendimento, só eles restaram naquela sinagoga. Como Jesus é pedagógico. Outra coisa que essa aparição de Jesus no lago quer nos mostrar é que esse fato está nos falando aquilo que os discípulos vão viver e enfrentar. O medo dos apóstolos refere-se ao medo que todos nós temos do Deus que se revela. Lembremos lá no Antigo Testamento, Adão e Eva, naquela tarde do pecado, Deus veio, nos ensina o texto, passeando na brisa da tarde, ou seja, ele veio como amigo, e Adão se esconde. No texto que acabamos de ouvir, Jesus vem como amigo da mesma forma, caminhando sobre as águas. Então percebam, família Orações e Canções, se nós acolhermos com fé a Jesus Cristo, teremos as suas palavras de vida eterna. Se não acolhermos, vai acontecer conosco como a multidão. Vamos abandonar Jesus. Ou mesmo o que aconteceu com Judas Iscariotes. Ou ainda o jovem rico. Então percebam que o Evangelho de João está nos levando a fazer a leitura dessa pedagogia de Jesus, que dá um grande sinal da multiplicação dos pães, que significa para a salvação das nossas almas, não simplesmente encher a barriga, para que possamos ter a vida eterna. Ele aparece ali no lago, caminhando sobre as águas. Sou eu, não tenhais medo. E do outro lado do lago, ele então ensina o verdadeiro sentido da multiplicação dos pães, da Eucaristia, que possamos ter essa sabedoria que João está nos indicando, de perceber os sinais de Jesus, essa pedagogia, para que a nossa razão possa se alinhar com a nossa fé, iluminar o nosso entendimento, a fim de que criamos nesse Jesus maravilhoso que nos leva à vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão terá a vida eterna, disse Jesus. Amém. Senhor Jesus, neste momento eu quero te pedir que o Senhor abençoe essa pessoa que está me ouvindo. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial, para que possamos entender os sinais, os teus sinais ricos que estão presentes na Sagrada Escritura, para que a nossa fé possa se alinhar à nossa razão e chegamos a esse entendimento, para que possamos acolher a Tua palavra de vida eterna. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar essa pessoa, a casa dela, a família dela, para que toda a família dessa pessoa que está me ouvindo possa encontrar a salvação, possa ter a garantia da vida eterna. Amém. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. Eu vou estar rezando por você e sua família. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.